Bom dia! Bom dia se você está ao vivo aqui de manhãzinha, né? Hoje é quarta-feira, que Jesus nos abençoe. Se você está aí na tarde, na noite, que uma boa tarde, uma boa noite, né? Que bom ter você aqui com a gente. Muito bom mesmo. Obrigado pela a sua audiência, por estarem participando aí desse propósito. Com toda certeza, os maiores beneficiados somos nós, porque como eu tenho o hábito de dizer, de falar, não é Deus que precisa de nós, e sim nós que precisamos de Deus, né? Como aquela mulher samaritana, quando Jesus pediu para ela água, na verdade quem precisava de água não era ele, era ela, né? E a mesma coisa somos nós. Tá bom? Então hoje é quarta-feira, hoje já é Juízes capítulo 13, nós vamos começar, tá bom? Preste atenção, foque na leitura, se você tiver uma Bíblia impressa, se você está acompanhando aí o versículo que está aparecendo na sua telinha. Hoje está eu e meu companheiro aqui, ó, o leãozinho. Eu estou só cercado de leão, pessoal. Eu estou igual o Daniel na cova dos leões. Glória a Deus. Vamos lá então. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. Muito legal, vai ter a história de Sansão agora aqui. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja, e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado como nazireu desde o dia do nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Então a mulher procurou o marido e disse: um homem de Deus falou comigo. Ele parecia um anjo de Deus, e isso me deixou apavorada. E eu não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, mas prometeu que eu ficarei grávida e terei um filho. E mandou que eu não beba vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, pois o menino será dedicado a Deus como nazireu por toda a vida. Então Manoá era o marido dela, Manoá orou ao Senhor dizendo: ó meu Deus, peço que mandes de volta o homem de Deus que enviaste, para ele nos dizer o que devemos fazer com o menino quando ele nascer. Deus fez com que o que Manoá pediu. O anjo apareceu de novo à sua mulher quando ela estava sentada no campo, e o marido não estava por perto. Então ela correu depressa para o lugar onde estava e disse: o homem que falou comigo outro dia apareceu novamente. Manoá levantou e seguiu a mulher. Foi até onde estava o homem e perguntou: você é o homem que falou com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Então Manoá disse: quando acontecer o que você falou, como é que o menino deverá agir? O que deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: a sua mulher deve fazer tudo o que eu já disse a ela. Não vai comer nada que seja feito de uvas, não vai tomar nem vinho nem cerveja, e não vai comer nenhuma comida proibida. Ela deve fazer tudo o que eu disse. Manoá não sabia o que era o anjo do Senhor e disse: por favor, não vá embora ainda. Espere que nós vamos cozinhar um cabrito para você. Se eu ficar, não comerei a sua comida, respondeu o anjo. Mas se você quiser prepará-la, então queime-a como oferta ao Senhor. Manoá disse: qual é o seu nome? Nós precisamos saber para poder prestar-lhe uma homenagem
quando acontecer aquilo que você disse. Por que você quer saber o meu nome? Perguntou o anjo. O meu nome é um mistério. Então Manoá pegou o cabrito e cereais e os ofereceu numa pedra ao Senhor, o Deus dos mistérios. Enquanto as chamas subiam do altar, Manoá e a sua mulher viram o anjo do Senhor subir para o céu no meio das chamas. Aí se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Manoá e a sua mulher nunca mais viram o anjo. E Manoá compreendeu que aquele homem era o anjo do Senhor. Então disse a mulher: nós vamos morrer porque vimos Deus. Porém ela respondeu: se o Senhor nos quisesse matar, não teria aceitado as nossas ofertas, e não nos teria mostrado tudo isso, nem falado todas essas coisas. A mulher de Manoá deu à luz a um filho e pôs o nome dele de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Capítulo 14. Sansão desceu até a cidade de Tímina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar uma mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão. Para fazer aquilo, Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Sansão desceu com seus pais até a cidade de Tímina. Quando estavam passando pelas plantações de uva de Tímina, um leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi conversar com a moça e gostou dela. Poucos dias depois, Sansão voltou lá para casar com ela. Saiu da estrada, não saia do caminho, e para dar uma olhada no leão que havia matado. E ficou espantado ao ver um enxame de abelhas e mel dentro do corpo do animal. Então tirou o mel com as suas mãos e saiu comendo. Foi até onde estavam o seu pai e a sua mãe e lhes deu um pouco, e eles comeram. Porém Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão, do leão morto. O pai de Sansão foi à casa da moça e Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. E Sansão lhes disse: eu tenho uma adivinhação para vocês. Aposto 30 túnicas de linho puro e 30 roupas finas que, antes de passarem os 7 dias da festa de casamento, vocês não me darão a resposta. Eles responderam: diga qual é a adivinhação. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não haviam encontrado a resposta para a adivinhação. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: dê um jeito de fazer o seu marido dar a resposta da adivinhação. Se você não fizer isso, nós vamos pôr fogo na casa do seu pai e vamos queimar você junto. Vocês só nos convidaram para poder nos roubar, não foi? Aí a mulher de Sansão lhe disse chorando: você não me ama, você me odeia. Você deu uma adivinhação aos seus amigos e não me contou a resposta. Eu não contei nem para o meu pai nem para minha mãe, respondeu ele. Por que acha que eu iria contar para você? Então ela chorou durante os outros dias da festa. No 7º dia, como a mulher não parava de insistir, ele disse a resposta:
e ela contou aos seus amigos. Assim, no 7º dia, antes de anoitecer, os homens da cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel? E o que é mais forte que o leão? Sansão respondeu: se vocês não tivessem conversado com a minha mulher, não saberiam agora a resposta. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Ele desceu até Asquelon e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Depois voltou para a casa do seu pai, furioso com o que havia acontecido. E a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido seu padrinho de casamento. Você imagina, a mulher de Sansão foi dada ao homem que tinha sido, não quis mais a mulher por causa disso. Algum tempo depois, durante a colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela: quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou e respondeu: eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse: desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Então caçou 300 raposas, amarrou-as 2 a 2 pelos rabos, prendeu cada uma para dar de rabos com uma tocha, e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nas plantações de trigo dos filisteus. E o fogo queimou não só o trigo que já havia sido colhido, mas também o que ainda estava nas plantações. Também os bosques de oliveira foram queimados. E os filisteus perguntaram: quem foi que fez isso? E ficaram sabendo que Sansão tinha feito aquilo porque o seu sogro havia tomado a mulher dele e a dado ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram viva a mulher de Sansão e a família dela. Aí Sansão disse: então é assim que vocês fazem? Pois eu juro que não descansarei até que paguem por isso. E atacou furiosamente, matando muitos deles. Depois saiu de lá e foi para a caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram e acamparam em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os homens de Judá perguntaram aos filisteus: por que vocês nos atacaram? E eles responderam: viemos até aqui para prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez com a gente. Então 3.000 homens de Judá foram falar com Sansão na caverna da rocha de Etã e disseram: você não sabe que os filisteus mandam em nós? Por que você foi fazer aquilo? Eu fiz com eles o que eles fizeram comigo, respondeu Sansão. Nós viemos até aqui para amarrar e entregar você aos filisteus, eles disseram. Sansão respondeu: prometam que vocês não me matarão. Prometemos, disseram eles. Nós vamos somente amarrar você e entregar aos filisteus. Não vamos matá-lo. Então amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linho queimados. Encontrou por ali uma queixada de jumento que ainda não estava seca, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Aí começou a cantar assim: com a queixada de um jumento matei 1.000 homens, com a queixada de um jumento fiz montões e montões de corpos. Depois jogou fora a queixada, e aquele lugar foi chamado de Monte da Queixada. Sansão ficou com muita sede e fez esta oração a Deus, o Senhor: tu me deste essa grande vitória, será que agora vais deixar que eu morra de sede e caia nas mãos dessa gente que não pratica circuncisão? Então, na cidade de Leí, Deus abriu um buraco e dele saiu água.
Sansão bebeu aquela água e sentiu-se bem melhor. Aquela fonte foi chamada de En-Acoré e existe até hoje. Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Vamos para o capítulo 16 já então agora. Um golinho de café. Dali Sansão foi à cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente à cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte, e como é que podemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? Sansão respondeu: se me amarrarem com 7 cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila 7 cordas de arcos novas, que ainda não estavam secas, e ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos esperando no outro quarto. Então gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele arrebentou as cordas de arco como se fossem fios de linha queimado. Assim eles continuaram sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Vai prestando atenção nisso aqui. Então Dalila lhe disse: até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga como é que alguém pode amarrar você. Sansão respondeu: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas como se fossem fios de linha. E Dalila disse: você continua mentindo e caçoando de mim. Vai brincando com o capeta, né? Vai brincando. A mulher já tinha amarrado ele 2 vezes. Imagina que mulher. Esposa. Diga como é que alguém pode amarrar você, ela respondeu: se você tecer num tear as 7 tranças do meu cabelo e prendê-la como um prego grande de madeira, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as 7 tranças dele num tear e prendeu-as como... Já estava quase dando segredo, né? Quase dando. Prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Não disse que era o cabelo, mas já estava dando sinais, ó. Então ela disse: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais.
e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade. Mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram, furaram os seus olhos, então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e ofereceram um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Eles cantavam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagom assim: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o inimigo que destruía a nossa terra e matava muitos dos nossos. E no meio daquela alegria disseram: chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiram à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu para um rapaz que o guiava pela mão, né? Às vezes a liderança cega precisa ajuda dos mais jovens, né? Então Sansão pediu ao rapaz que o havia guiasse pela mão: deixe-me tocar nas colunas que sustentem o templo, para que eu possa encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os 5 governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos 3.000 homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força somente mais essa vez. Deixa que eu de uma vez só me vingue dos filisteus por terem furado os meus olhos. Então agarrou as 2 colunas no meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Estaol, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Glória a Deus. Que interessante isso aí, né? Não brinque. Não brinque com Dalila. Não brinque com o pecado, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar muito, muito cuidado, pessoal, porque você vê que ele viu que a Dalila já tinha amarrado ele 3 vezes. Já viu que a Dalila tinha amarrado ele 3 vezes. Mas como ele confiava muito na força dele, ele foi brincando. Foi brincando. Ele poderia ter sido um líder por muitos e muitos anos, por muito mais tempo. Mas ele foi brincando e foi achando que não perderia a força, não perderia o poder, não perderia a unção. Isso é muito
como eu posso dizer, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Você não pode ir acreditando na sua força, na sua capacidade. O apóstolo Paulo chega a dizer, né? Quando eu penso que estou forte, então eu estou fraco. Mas quando eu me sinto fraco, então eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas minhas fraquezas, né? Deus só usa gente fraca. Deus só usa gente que sabe que não tem capacidade. Quando a soberba entra, a palavra diz, Provérbios, né? A soberba, ela precede a queda. Vem a soberba, vem o orgulho quando a gente acha que tem muita capacidade. Logo depois a gente tem uma queda. Porque maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, né? Seu braço carnal a sua força. Por isso que a nossa confiança tem que estar em Deus. Saber que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu preciso ter o temor a Deus. Não posso brincar com o pecado. Do pecado a gente foge. A gente enfrenta o inimigo. Você pode ver, eu tenho uma palavra que um dia Deus me deu, a diferença de Sansão e de José. Às vezes a pessoa ora para ter unção, ela ora para ter muita unção. Mais do que ter unção, pessoal, nós temos que ter caráter. Presta atenção nisso aqui. Mais do que ter unção, a gente precisa ter caráter. Porque a unção, ela vai me abrir as portas, tá? A unção vai abrir as portas. Mas o que vai manter a porta aberta é o caráter. Você vê que José não tinha unção praticamente. Você pega a história de José do Egito. José não curou um cego. José nunca matou ninguém. José nunca curou ninguém. José nunca fez um milagre. José era aquela tipo de pessoa assim, não tem unção. Mas o que José tinha? José tinha caráter. O Sansão, ele tinha unção, mas ele não tinha caráter, porque ele corria atrás das mulheres. Ele foi a Tímina e quis uma mulher. Depois ele se casou com uma prostituta. Depois ele foi atrás, sempre ele ia atrás das mulheres. José, a mulher foi atrás dele, a mulher de Potifar foi atrás dele. E ele fugiu da mulher. Então, às vezes, a igreja brasileira se surpreende muito com dom, com talento e com unção. Ah, porque o fulano canta bem, que unção. Ah, prega bem. Por isso que a igreja brasileira hoje está do jeito que está. Porque a gente fica às vezes correndo atrás de unção. E nós esquecemos do caráter. Só de governador do Egito, José ficou durante 80 anos. Ele chegou no Egito com 15, 16, com 30 ele se tornou governador e o José morreu, acho que ele tinha 110 ou 120 já. Então ele ficou mais ou menos 80 anos. Ele não tinha unção, mas ele tinha o quê? Caráter. Então, é a minha oração. Deus me ensinou isso já faz um tempo. E eu falei para Deus, não quero só unção. Eu achei que a unção era a coisa mais importante. Mas hoje eu aprendi, né? Já faz alguns anos atrás que o caráter de Cristo é muito importante. Ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta. Tá bom? Deus abençoe a nossa quarta-feira. Se for possível, esteja conosco presente hoje. Às 19h30 nós temos o culto. A pastora prega para nós uma palavra. É a quarta de fé que nós chamamos, tá? Hoje então às 19h30 aqui, Lajeado, Refúgio Strong, Lajeado, Rio Grande do Sul, a Avenida Benjamin Constant 1307. Jesus abençoe.